Olá, nesse vídeo, boa tarde ou boa noite, bom dia, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas agora é a tarde, então é boa tarde, que a paz do Senhor esteja na sua vida, na sua família e que faça parte da sua vida, porque a palavra do Senhor diz que a paz, ela excede todo entendimento, é a paz que o Senhor Jesus pode dar. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para jovens que estão namorando ou não, mas que pretendem namorar para se casarem. Então, alguns conselhos. E para dar alguns conselhos, eu quero ler alguns versículos que se encontram em Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, que diz assim: orientações a Tito e à igreja. Paulo escrevendo para Tito, que ele deveria fazer. Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Encoraja os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto a seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares e cultivarem um bom coração, submissas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta de igual modo os jovens para que tenham bom senso, que teu modo de agir seja exemplar em tudo, na teologia ou na sua vida com Deus, mostre integridade e sobriedade. Então aqui eu quero deixar uma palavra para jovens. A palavra do Senhor nos orienta que nós devemos ensinar as mais jovens, mas eu quero aqui dizer que eu estando com 42 anos, eu aprendo muito com pessoas mais jovens. Então as mais velhas, ela tem conselhos para as mais jovens, para as moças, mas não quer dizer que as moças também não têm conselhos ou ensinamentos ou exemplos para nos passarem. Por que que eu digo isso? Da mesma maneira que eu tenho 42 anos, eu tenho alguma coisa para ensinar para as mais velhas, embora a palavra aqui é para nós instruirmos as mais novas, que Paulo fala para Tito orientar as mulheres mais velhas a orientar as mais novas. Mas não quer dizer que uma mulher mais velha aqui, uma mulher mais nova não pode falar alguma coisa ou aconselhar de certa forma uma mais velha. Mas neste caso, Tito estava falando, Paulo estava falando para Tito, para ele instruir as mais velhas, ou seja, a questão do exemplo. Se uma mulher mais velha ela tem um bom exemplo, essa moça, essa menina jovem, ela vai olhar para a mulher mais velha, para a mulher madura e ela vai seguir o exemplo. Então nós precisamos ter esse cuidado. Perfeição não existe. É sempre bom deixar claro e lembrar que não há em nós perfeição, mas ao mesmo tempo que não há perfeição, há também a necessidade de nós sermos o mais bíblicas possível. Nós mulheres casadas, nós precisamos entender que nós temos o nome do Senhor a zelar, além, nós temos o nosso, mas o mais importante do que o nosso é o nome do Senhor, e além do nome do Senhor, nós temos uma responsabilidade, e a responsabilidade é levar a palavra de Deus com seriedade às meninas mais jovens, as que estão para casar, o comportamento que elas devem ter. Então, nesse vídeo é para isso. Então, eu quero falar aqui de algumas situações para os dias atuais, e eu sendo mais velha, tendo algumas experiências no decorrer da minha vida, 25 anos de casada, então eu tenho algumas experiências para passar, que você, jovem, se ouvir os meus conselhos bíblicos, porque eu não vou falar algo do que eu penso do jeito que tem que ser, eu vou falar do que a Bíblia diz, é o que eu penso? Só que tem algumas coisas, eu preciso ser sincera aqui, que tem algumas coisas na Bíblia que eu obedeço porque está na Bíblia, mas muitas coisas não são a minha vontade. Então, quando eu falo para um aconselhamento, eu não vou falar o que eu penso ou o que eu gostaria, eu vou falar o que está na Bíblia. Eu preciso ser bíblica, porque ainda que não seja o que eu gostaria, é o que eu faço, é o que eu preciso fazer. Então,
é sobre isso, não é sobre o que eu quero ou o que eu penso, é sobre o que a Bíblia diz e eu obedeço, né? Então, para você que é jovem, que está namorando, às vezes você não está namorando, mas pretende namorar, então esse vídeo ele vai te ajudar. E desde já eu quero te dizer para você jovem que tem amigas, manda esse vídeo para suas amigas que com certeza será de grande valia. Terá livramentos nessa palavra desse vídeo, orientação sobre entender melhor. E eu digo que quando está namorando é preciso abrir bem os olhos, não só as moças, mas os rapazes também. É preciso abrir bem os olhos, é preciso conhecer a moça, conhecer o rapaz, é preciso saber qual é o propósito de vida deste rapaz, dessa moça. Por quê? Porque depois que casa vai ter que fechar os olhos. Fechar os olhos para orar, fechar os olhos para os defeitos, no sentido de que vou ter que aceitar. Não, você vai orar, você vai conversar. Se não resolver, você vai continuar orando para que o Senhor te fortaleça. Que é até que a morte separe. Então, é sobre isso, é sobre a seriedade do namoro e do casamento. Porque até que a morte separe. Muitas das vezes a gente quer procurar um respaldo bíblico para falar, mas fulano separou e vai casar, fulano já casou de novo e tão feliz, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Então só assim, tirando o foco um pouquinho das jovens, que é o conselho que eu vou dar, por que nós temos que ter o cuidado? Por que está dessa maneira que está e vai ficar cada vez pior? Porque há princípios na Bíblia que nunca mudarão, há ordens na Bíblia que nunca mudarão. Por que a igreja está mudando a questão do casamento, principalmente? Que não se podia casar a menos que estivesse viúva ou viúvo. Então, era uma coisa que se obedecia. Estava passando aperto. Vão orar, vão chorando, vão resolvendo e vai continuar. Mas o homem falou que vai matar essa mulher. Então, a gente vai chamar a polícia, que é caso de polícia. Mas essa mulher vai matar esse homem. Então, nós vamos chamar a polícia. Mas se tá ali, mas meu marido não me trata bem, vamos orar. Mas o meu marido não é carinhoso, vamos orar. Mas a minha mulher não tá fazendo a comida direito, vamos orar. Mas essa mulher, eu chego em casa, a casa não tá arrumada, vamos orar. Casou. Então, é um alerta. Por que tá do jeito que tá? Esse monte de separação, esse monte de novos casamentos. Aí eu quero falar um pouquinho, que tirando até o foco do vídeo, sobre a questão do homossexualismo, dos homossexuais, 2 homens morando junto, 2 mulheres morando junto. E aí o que acontece? Quando essa pessoa ouve a palavra de Deus, ela se converte, ela pode dizer assim, olha que coisa séria. Eu conheci a palavra de Deus, agora eu entendi que é pecado, agora eu vou mudar meu comportamento. Aí ele vai e entende que o que ele estava fazendo é pecado e que ele vai mudar, que ele agora é servo de Deus, ou se forem 2 mulheres, são servas de Deus e vão continuar morando juntos. Esses 2 homens morando juntos, porque agora eles entendem que é pecado. Não, agora eu vou consertar minha vida, eu vou servir a Deus, agora sou servo de Deus. Diminui o pecado do homossexualismo? Diminui o pecado de que 2 homens não podem ficar juntos, 2 mulheres não podem ficar juntos? Não diminui. O que eles têm que fazer para servir a Deus de verdade? Se separarem, se distanciarem. Assim é o namoro ou um casamento. Você está falando uma coisa muito séria. Estou porque se nós não levarmos a palavra de Deus a sério, as coisas vão ficando piores e nós podemos ter parte nisso. Porque quando nós nos calamos, nós estamos negligenciando a verdade de Deus. Então, o que acontece? Mas a pessoa separou e nem foi por um adultério. E no caso de adultério também, é importante dizer que é necessário que haja perdão e uma mudança de vida, tá? Mas esse homem ou essa mulher, ele traiu e trai, continua traindo, é uma pessoa extremamente distante de Deus, tá? Então essa pessoa decidiu viver dessa maneira. E aí a outra parte vai fazer o quê? O cônjuge vai fazer o quê? Vai orar, vai lutar por este casamento, vai buscar em Deus todas as maneiras possíveis para estar neste casamento. Acordou, filho? Mamãe tá gravando o vídeo aqui. Vai lutar. Tá, deixa só a mamãe gravar o vídeo, depois a gente conversa. O que acontece? Vai lutar para esse casamento com toda a sua força. E qual é o limite dessa força? É Deus quem vai dizer para cada um. Mas tem que lutar pelo casamento. Se houver o arrependimento, melhor ainda. Mas ainda que o cônjuge não arrependeu, vai precisar lutar um bom tempo ainda por este casamento, porque há restauração de casamento. Então, mas traiu, eu já estou saindo e casando de novo. Não é isso que a Bíblia diz. O caso liberado, que não dá polêmica, que não dá confusão, se ficar viúvo ou viúva.
Ficou viúvo, vai lá, ora o Senhor. É melhor que fique sozinho, igual o Paulo fala, mas quer casar, então vai lá e casa, contando que seja no Senhor. Mas neste caso de, eu casei de novo, mas não houve adultério, meu marido não era ruim, minha esposa não era ruim, só tinha algumas coisas que a gente não se entendeu, vou casar de novo. Vai ter que separar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o mesmo que um homossexual morando, um homem morando com outro homem, ou uma mulher morando com outra mulher, e entende que é pecado. Não, agora nós vamos consertar. Consertar como? Eu entendi que é pecado pedir perdão. Não, precisa acabar. E aí parece que é dura a palavra. É só lembrar, eu não lembro qual o livro, mas que fala que Deus tinha avisado para não casar com mulheres estranhas. O povo de Deus, os homens de Deus foram lá e fizeram o que? Casaram com mulheres estranhas. Deus deu uma ordem para o profeta, vai lá e manda eles mandarem as mulheres embora com as crianças. Gente, tem noção do que é isso? O homem, além de perder a esposa, perder as crianças, essa mulher que estava morando com este homem, ela ter que ir embora com seus filhos. Tem ideia o que é isso? É a ordem de Deus. Não dá para dar jeitinho, não tem... eu esqueci como que fala na lei convencional, né? Buscar respaldos, buscar cláusulas ali para, eu tenho uma cláusula aqui que dá essa liberdade. Não dá. Então, casamento é coisa séria. Então, voltando para você que está namorando, atentas. Fiquem atentos ao que eu vou te dizer, porque casamento é sério, casamento é até que a moça separa. Mas eu conheço uma amiga minha que separou e casou de novo, vive tão bem. Você provavelmente vai conhecer, se já não conhece, 2 homens que vivem muito bem. Talvez você não conheça ainda, mas vai conhecer 2 mulheres que vivem muito bem. Então elas podem continuar juntas porque elas vivem muito bem? É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Então, você que é solteira, eu tô falando para as mulheres, mas de repente tem algum rapaz que vai ver o vídeo. Você que é solteira, preste atenção no seu namorado, minha filha. Preste atenção no seu noivo. Olha o comportamento dele. Uma coisa que eu estava conversando com meu filho e com a minha nora, que meu filho tá noivo. Eu falo que é minha filha do coração. Eu estava conversando com eles outro dia uma coisa muito séria. Noivado se termina até no dia do casamento. Não tem problema isso. Vai ter dores? Vai, mas é melhor a dor antes do que depois. Então, noivado se termina. Outra coisa importante para você, jovem, você não pode obrigar o seu namorado a mudar o comportamento dele. Entenda bem, você não pode ordenar que o seu namorado mude ou que a sua namorada mude o comportamento dela. Somos seres individuais, nós temos o nosso comportamento e às vezes a pessoa está quietinha no canto dela, do jeitinho dela e tá tudo bem. Aí chega você, rapaz ou moça, e fala, eu gostei daquela moça, eu gostei daquele rapaz. Mas aquele comportamento, não dá. Aquela pessoa fala demais, aquela pessoa fala de menos, aquela pessoa é muito agitada, aquela pessoa é muito devagar, aquela pessoa... É o jeito dela. Aí o que eu te aconselho nesse vídeo? De vivência, de observar, de ouvir. Não é uma coisa que eu tô tirando atrás da orelha. Todo vídeo que eu vier gravar aqui é de experiência. Experiência de atendimento como terapeuta, mas o mais importante ainda, é experiências do que a Bíblia orienta e a pessoa tá o quê? Olhos tapados, ouvidos tapados, aí depois que abrir os olhos e destapar os ouvidos, mas eu tô ouvindo isso mesmo? Eu tô vendo isso mesmo? Então aí que é hora de tapar os olhos e os ouvidos, tá bom? Combinado? Então entenda bem, tá namorando? Abra os olhos, abra os ouvidos, ouça, veja o comportamento. E aí tá, voltando aqui, para você jovem, moça, rapaz, mas estou falando aqui para as moças. Você não pode querer que a outra pessoa muda. Não pode. É o jeito da pessoa. Você não pode obrigar. Mas aí nós vamos falar o seguinte. Você está gostando do rapaz, vocês estão namorando, estão noivos, e aí você observa coisas e atitudes nele ou nela que não te agradam. Não está de acordo com o que você conhece da palavra de Deus. O que você precisa fazer? Ser sincero, ser honesto, ser honesto. O que você vai fazer? Você vai chamar para uma conversa. Outra coisa que também falei para o meu filho e para a minha nora é que o namoro não é para ficar mexendo no celular, o namoro não é para ficar assistindo séries, o namoro não é para um monte de coisa. O namoro é para se conhecerem, saber dos projetos, saber dos seus sonhos, do que quer da vida, do que não quer. Tem que ser sincero, porque de repente são muito amáveis um com o outro, mas os sonhos são totalmente diferentes. Não vai dar certo. Em algum momento isso vai dar problema e vai querer separar e não pode. É sobre isso.
É entender, eu estou indo para um lugar que não tem volta, então eu tenho que ir, não há perfeição, mas eu tenho que ir o mais certo possível, com uma pessoa que me identifique, que eu identifico com o jeito dela o máximo possível, porque não tem volta, é até que a morte separe, tá? Aí, o que você vai observar? O comportamento, e você vai dizer, olha, pelo que eu entendo da palavra, pelo que a Bíblia diz, esse seu comportamento não está de acordo com os princípios da palavra. Eu gosto de você, mas eu tenho a minha maneira de entender que essa é a maneira correta. Só que eu gosto de você, eu acho que a gente daria certo juntos. Porém, se você vê dessa mesma maneira e você quer estar do meu lado, eu gostaria que você avaliasse seu comportamento. Esse tipo de roupa que você veste, esse tipo de conversa que você tem, esse tipo de comportamento que você tem. Porque nós estamos na casa de Deus, mas nós somos falhos, cada um tem a sua falha. E tem situações que nem é um pecado, mas tem coisas que incomodam. Por exemplo, uma pessoa tem dificuldade de lidar com quem fala muito alto. Ela vai namorar um rapaz ou uma moça que fala muito alto? Ela vai viver incomodada com aquilo. Ela vai mandar aquela pessoa ficar falando baixo o tempo todo. Então são mínimas coisas, mas no dia a dia, uma pessoa que gosta mais de ficar no cantinho dela, aí namora uma pessoa que fala o tempo todo. Aí depois que casa, fala: o que eu fui fazer da minha vida? É até que a morte separe. Então, são nas pequenas coisas que parece que não tem problema, mas tem. Princípios, vestimenta. Tem muitas meninas cristãs que andam com roupas indecentes para serem servas. A roupa não condiz com o que a Bíblia diz. Para alguns rapazes está tudo bem, para outros rapazes não está tudo bem, porque a Bíblia diz que tem que andar com modéstia. Moça, mulheres não andam mostrando os seios. Moça, mulheres não andam mostrando as pernas, porque o corpo da mulher é para o marido. Então, vai mostrar para quem o corpo? Para o esposo e depois que casar, não é antes. Então, o que acontece? Esse rapaz entendendo isso, ele vai dizer o que para sua namorada, para sua noiva? E observar antes de começar a namorar. Não, aquela moça, ela é crente, mas as roupas dela não é crente, não. As roupas dela não condiz com o que a Bíblia diz. Então você já nem entra. Mas se tá namorando, conversa. Vamos falar do que a Bíblia diz. Por quê? Porque senão mistura muito na cabeça da moça. O que a gente vê hoje em dia? Rapazes totalmente manipuladores. Que a moça chega com a roupa e fala: vai tirar isso agora. A gente vê vídeos na internet assim: vai tirar essa roupa agora, que não sei o quê. Não, o rapaz não manda na moça. A moça não manda no rapaz. O que essa moça, esse rapaz precisa fazer? É chamar esse rapaz para uma conversa, esse namorado, essa namorada para uma conversa. Olha, a sua roupa não é o jeito que eu gostaria, o que você acha? Eu gostaria que você vestisse de uma maneira diferente, mas não é, eu quero, é o que a Bíblia fala. E aí eu gostaria de saber de você se você está disposto, se você está disposta a mudar porque você quer estar do meu lado. Então percebe que é uma diferença? Não, se eu amo a pessoa que eu estou, eu vou me esforçar para agradá-la. Então, se essa roupa tá curta, eu vou colocar uma roupa mais decente, até porque é bíblico. Se essa roupa tá com decote, meu namorado falou que não tá legal, problema dele, o corpo é meu, o corpo é de Cristo. Você é templo do Espírito Santo. Moça, você não é para mostrar o seu corpo, suas pernas, suas costas. Não, é para tampar, é para mostrar para o seu futuro esposo. Entendeu? Então, voltando aqui. Aí você, moça, tem um namorado que é teimoso demais, ele não escuta o que você fala. A Bíblia diz que a mulher é submissa, não diz? Beleza. Só que a Bíblia diz que a mulher ela edifica a sua casa. Como é que você vai edificar a sua casa sendo esposa, sendo submissa de alguém que não te ouve? Vai dar um problema tão grande, moça, você não vai dar conta. Eu estou poupando você. Tem um versículo na Bíblia que eu não estou lembrando, que é mais ou menos assim: escapa-te pela tua própria vida. Casamento é bom. Eu falo isso pro meu filho. Casamento é muito bom, mas dá muita dor de cabeça. E quanto menos você conhecer da palavra, mais dor de cabeça você vai ter. Então, de repente, você está namorando, você está noiva, você fala: eu vou casar, e está cheio de sonhos, mas quando você olha para o seu noivo, para o seu namorado, não é o que você quer, não é o que você deseja. Como é que isso vai dar certo? Não, depois melhora. Vai piorar. Se já é crente, não está ouvindo o que você está alertando, vai piorar. Porque agora, no namoro, você namora e volta para casa da sua mãe, moça. Você não tem que lavar, você não tem que cozinhar para esse homem que te trata de qualquer maneira, que não te ouve.
Aí imagina você tendo um bom conselho e vai aconselhar seu marido, porque a mulher submissa, a mulher que edifica a casa, é essa que está ao lado, direcionando, falando para o esposo, olha isso aqui, direcionando. Mas esse marido não ouve seus conselhos. E aí você sabe que você está certo e que ele está errado, e você tem que lavar, tem que cozinhar e tem que tratar bem. Então entenda bem, esse vídeo é para te dizer, moça, o seguinte. Quando Paulo falando para ti do que falar para os jovens, então eu quero falar para as meninas aqui, no versículo 6, depois lê na Bíblia direitinho, que seu modo de agir seja exemplar em tudo, na vida com Deus, mostra integridade, sobriedade, e que esse jovem seja o quê? Para que tenha um bom senso. Então tenha um bom senso na hora de escolher. Ah, mas eu já estou namorando, Rose, eu já estou noiva, Rose, como é que eu vou fazer? Pode terminar. Ah, mas então você falando que eu tenho que terminar com o meu namoro, com o meu noivado? Não estou dizendo que tem. Eu estou te mostrando que você não é obrigada a permanecer num namoro que você está vendo que já está te dando dor de cabeça. Eu não posso ficar falando aqui sobre os meus atendimentos, mas tem jovens que estão com depressão por causa de namoro, por causa de noivado. Você imagina o casamento dessa pessoa, o problema que vai ser? Não dá para ficar dando muita explicação, mas eu quero dizer, moça e rapaz, você não é obrigado a estar do lado de alguém que tá te fazendo sofrer agora, sabe por quê? Você vai ser obrigada depois, aí vai ser mais doloroso. Nossa, o meu noivo, a minha namorada, o meu namorado me dá tanta dor de cabeça. O que você está fazendo com essa pessoa? Ou será que você está querendo mandar nessa pessoa? Você está querendo mudar essa pessoa? Não queira mudar. Não queira mudar. Um conselho que eu te dou. Passei muitos anos da minha vida querendo mudar o meu marido, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Ninguém me aconselhou sobre o que era o namoro, porque eu não era cristã. Ninguém me aconselhou. Mas eu estou te aconselhando hoje, moça. Se você está sofrendo porque você quer mudar o seu noivo, moço, se você está sofrendo que você está querendo mudar sua noiva, sai fora, escapa-te pela tua própria vida. É sinal que essa moça não te ouve, é sinal que esse rapaz não está te ouvindo. Você não é obrigada a ficar com essa pessoa achando que essa pessoa vai mudar. Então o que acontece? É o que eu falei, você não pode querer que essa pessoa mude, é o jeito dela. De repente para ela é outra moça, de repente para você, moça, é um outro rapaz. E aí você casa e fala, o que eu fui fazer da minha vida? Depois vai querer casar. Não pode. Vai querer separar e casar, não pode. Não tem respaldo bíblico para isso, não. Não tem respaldo bíblico. Ah, mas o pastor não sei quem falou que pode. Não pode. O pastor não vai te levar para o céu. O que te leva para o céu é a palavra do Senhor te direcionando a cada dia. Ah, mas a irmã do coque falou que pode. A irmã do coque não vai poder te levar para o céu, não. Ah, mas um irmão muito abençoado falou. Irmão abençoado também não pode. Ah, mas meu pai e minha mãe falou que pode. Seu pai e sua mãe não pode te levar para o céu. Ô, Rose, então você está falando só você tem a verdade? Não, a verdade está aqui, ó. Para quem quiser. Só que precisa ler o que está aqui. Eu não posso falar para agradar, eu tenho que falar o que está na Bíblia. Às vezes, a gente, por amar, a gente quer falar o que está no coração da gente, mas a gente tem que falar o que está na Bíblia. Por isso que eu comecei o vídeo falando. A gente não pode falar o que pensa. Vou falar aqui só uma coisa, entenda bem. Eu penso muita coisa sobre muitos casamentos, que se a pessoa vier falar comigo, a minha vontade, olha bem, olha só, separa dessa pessoa, que essa pessoa não vale nada. Vamos ser sinceros aqui, não vale nada. Essa mulher não tem juízo nenhum, esse homem não tem juízo nenhum. Mas eu posso falar isso? Não posso. Vontade dá vontade. Mas eu não fui chamada para falar o que eu quero falar. Eu fui chamada para fazer a vontade de Deus. E eu vivo isso no meu casamento. Eu vivo isso no meu casamento dia após dia. Então eu estou falando de coisa que eu vivo. É renúncia. É entender que a minha vontade não interessa. Qual é a vontade sua, Rose? Que a Bíblia fala. Ah, eu queria fazer tal coisa. A Bíblia fala que pode, eu vou fazer. A Bíblia fala que não pode. Então não pode. Não pode. Por que a Bíblia está escrita? Eu não sei agora os versículos, eu tenho dificuldade de guardar os versículos. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor herdarão o reino do céu. Será por quê? Significa que tem muitos crentes que não serão salvos por quê? Não obedecem o que a Bíblia diz. Tem muito crente que faz prodígios, sinais sendo usados pelo Espírito Santo, mas não serão salvos por quê? Não obedece a palavra. O que nos levará ao encontro com o Senhor? A obediência à palavra. 2 homens, 2 mulheres morando juntos, se elas não se arrependerem, mas eu arrependi, estou morando junto. Está fazendo o quê? Não pode. Não pode. Então você que é
Que casou, que separou, fica quietinho sozinho servindo o Senhor, porque não pode. Não pode. É a mesma coisa que dois homens, duas mulheres falarem assim: agora eu entendo o amor de Deus, eu quero servir o Senhor. Oi, vou ser sincera, tem pessoas que dão muito trabalho, mas tem pessoas que gostam de alguém do mesmo sexo, que são pessoas amáveis, amáveis, e é difícil falar sobre isso, é triste, difícil no sentido de triste, você vê alguém que está caminhando para o inferno, pessoas boas, pessoas que não são escandalosas, não estou falando desses grupos aí que faz esses escândalos para reivindicar um direito que nunca terão, ainda que a lei aprova, a Bíblia não aprova, eu fico com o que a Bíblia diz, mas são pessoas de bem, pessoas honestas, mas estão vivendo em pecado. E aí, porque a gente ama essas pessoas, a gente vai dizer assim, ó, você entendeu que é pecado, você arrependeu, segue sua vida com essa pessoa? Não, tem que separar. Por que com o homem e a mulher vai ser diferente? Ah, não entendi que estou errada. Não, vai ter que dar um jeito. Vai ter que dar um jeito, isso é bíblico. Mas não toma uma decisão assim, ah, a Rose falou que tem que dar um jeito. Leia, para quando você tomar a decisão, você entender que não é porque a Rose falou, é porque a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, eu falo. Se a Bíblia diz que é sim, é sim. Se a Bíblia diz que não, é não. Então, para você, jovem, que está namorando, noiva, que pretende namorar, entenda uma coisa. Não existe rapaz perfeito, não existe moça perfeita. Mas existe um par melhor para você. Uma pessoa que se identifica mais com o seu jeito. Então, não se apresse em namorar, não se apresse em casar. Eu vou até dar um estudo mês que vem, se eu não me engano, para jovens. Eu vou falar sobre isso. As jovens mal saem das fraldas e elas querem namorar e casar. Não há problema em casar, não há problema. Mas se você tiver maturidade para entender o que é o casamento, passar por um aconselhamento bíblico, não é de qualquer pessoa, é um aconselhamento que está na Bíblia, não é o achismo, tem que ser Bíblia. Pode casar, só que tem que entender que o casamento é até que a morte separe. Às vezes pula a etapa da escola, de uma faculdade, às vezes pula a etapa de, sabe o quê? Sair com as amigas. Olha só, você que é menina que não está namorando ainda e já está trabalhando, então pede para sua mãe, se você tem seus 16 anos, assim, às vezes não está trabalhando ainda. Pede sua mãe para passear com as suas amigas nessa idade, vão falar de coisas da palavra do Senhor, vão passear, vão tomar sorvete, vão lanchar, para que querer casar correndo para separar depois? Para você que tá mais velha aí e não tá namorando, não fica preocupado em correr para namorar não. Arruma amigas também que não tem namorado ainda, vai viver a vida, vai curtir a vida em Cristo, usufruindo da liberdade que Cristo dá, não para libertinagem, para pecar, mas é para passear, vai fazer viagem. Quantas jovens aí independentes, e aí não tem que casar, e tá namorando, um namoro tá trazendo depressão, tá trazendo angústia, a moça tá lá insistindo, o rapaz tá lá insistindo. Igual eu disse, eu atendi uma pessoa que estava com depressão, porque não estava querendo mais esse noivado, esse namoro, e aí ele não sabia o que fazer. No atendimento como terapeuta, eu não posso dar esse direcionamento igual eu dou biblicamente. Que às vezes quando eu vou falar uma coisa, eu falo, ó, não é a terapeuta, é que é a irmã tal. Então, assim, a gente tem que ir ali contornando, porque terapeuta não é para falar isso aqui, mas eu sou cristã, eu sou uma terapeuta cristã, então, mesmo atendendo como terapeuta, eu preciso falar o que a Bíblia diz. Depois que casa aí com depressão, sem depressão, filho, segura na mão de Deus e vai. Mas enquanto não casou, pensa direitinho. Casamento é bênção porque é instituído por Deus, é maravilhoso, mas traz muita dificuldade. Se no namoro você está tendo muita desavença com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu noivo, com a sua noiva, imagina depois. Então, se não é para você desistir do seu namoro, do seu noivado, é para você avaliar se vale a pena. Porque dependendo da situação você vai sofrer mais, tá bom, moça? Então, cuidado. O meu conselho para você, como irmã mais velha, é cuidado com o seu namoro, cuidado com o seu noivado, pensa direitinho, mas não pensa com o seu coração, não. Não pensa, com o coração enganoso. Pensa com o que a Bíblia diz, que aí você vai agir com racionalidade, não sei se é essa a palavra, mas você vai agir com razão e você será abençoado. Ouça sempre o que a palavra do Senhor diz, porque é você que vai viver no seu casamento, é você que vai estar lá todo dia dentro da sua casa, com um marido que não te escuta, com um marido que ou é devagar ou é agitado demais, com um marido que falou muito baixo ou muito alto, com um marido que é diferente de você. Mas se você escolher casar com ele, é até que a morte separe.
e que o Senhor te abençoe nas suas decisões. O Senhor, Ele nos abençoa, mas o Senhor diz também, aquele que tem falta de sabedoria, peça que eu dou deliberadamente, ou seja, Ele dá sem medidas. Então, avalie bem, para você não arrepender depois, porque você não é inocente. Eu não sou inocente, ainda que eu não conhecia o que eu conheço hoje da Bíblia, eu não casei inocente, porque quando vai fazer o casamento, fala aquelas coisas lá, né? Ah, na saúde, na doença, aquelas coisas todas. Então ninguém é inocente. Até quem não conhece de Bíblia não é inocente. Então tem alguns respaldos ali que pode separar e casar de novo, mas assim é uma coisa tão mínima, tão mínima, tão mínima que eu não te aconselho a arriscar não. É mínima do mínimo do mínimo. O negócio é até que a morte separe mesmo, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Qualquer dúvida, para quem me conhece de perto, pode me procurar. A gente vai falar o que a Bíblia diz, não é o que a irmã Rose pensa. É o que a Bíblia diz, eu estou aqui disponível. Quando eu não tiver tempo, porque eu trabalho, eu atendo como terapeuta, eu tenho a minha casa para cuidar, mas o tempinho que eu tiver, com certeza eu vou te atender com muito carinho e vou falar o que a Bíblia diz a respeito do namoro, do noivado e do casamento, porque eu tenho vivido isso na minha vida e eu sei que é sério, tá bom? Que o Senhor te abençoe.